Olá, nós vamos resolver agora o exercício número 32. Esse exercício é do livro 2, frente 3, capítulo 8, página 361. Então, vamos dar uma lida. Ele fala que você tem duas funções, né? A função f e a função g, que estão definidas como f de x igual a módulo de 3x menos 1 e g de x valendo 1 menos 3x. Então, assim, só de olhar aqui para elas, é legal observar a semelhança entre esses valores. Tá vendo que aqui a gente tem mais 3x e menos 1. Aqui a gente tem mais 1 e menos 3x. Então, a gente só tem uma diferença de sinal. Mas como entrou um módulo na história, então isso daí já chama atenção. No item A, ele pede para esboçar os gráficos de f e g no mesmo sistema de coordenadas. Então, tudo bem. Vamos dar uma olhada na f de x e na g de x. A g de x, assim, de cara, olhando para ela, a gente já vê que é uma reta, né? O coeficiente angular é negativo, menos 3. Então, seria uma reta decrescente. Essa é a primeira coisa. O f de x é o módulo desse valor. Você lembra que em módulo, se você pega módulo de A, é igual a módulo de menos A. O que importa é a amplitude, né? Então, nesse caso, a gente pode usar essa ideia para mudar o sinal aqui. Aí a gente aplica essa propriedade e vai ficar menos 3x menos 1. Porque aí, mudando o sinal, a gente vai ficar com menos 3x mais 1 dentro do módulo, que é exatamente o g de x. Então, a gente já conseguiu ver uma relação entre o f de x e o g de x. E a gente viu que o f de x é um módulo de g de x. Então, se o g de x é uma reta que está decrescente, quando essa reta está negativa, que é nessa parte aqui, né, para baixo do eixo x, a gente vai ter que ela é rebatida. Então, a g de x continuaria aqui embaixo e a f de x subiria. Por quê? Porque ela tem que ser sempre positiva. Então, esse é o jeitão que deve ter o nosso gráfico, só numa análise inicial. Então, agora vamos traçar direitinho a reta g de x no gráfico. Para isso, para traçar uma reta, é bom pegar dois pontos que, assim, usualmente, se não for números muito complicados e tal, a gente já pega os pontos em que corta o eixo x e y. Então, quando que corta o eixo y? Quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, ou seja, g de zero, a gente vai ficar com 1 menos 3 vezes zero, que dá o próprio 1. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o x valendo zero e o y valendo 1. Para achar o momento em que corta o eixo x, é quando o y é zero. Então, a gente faz aqui no cantinho só para ver qual x que equivale. Então, seria 1 menos 3x, né, que é a função, quando que ela é igual a zero. Então, a gente chegaria ali que isso acontece quando x é 1/3. A gente faz um cantinho só para fazer aqui. Então, g de 1/3 vai ser 1 menos 3 vezes 1/3. 3 cancela com o outro, então vai ficar 1 menos 1, que dá zero. Então, certinho, como a gente esperava. Então, quando x for 1/3, y vale zero. Então, bora colocar aqui no nosso gráfico, né? Então, a gente marcou x quando x vale zero e y 1, e o outro ponto quando x vale 1/3 e o y vale zero. Então, a gente veio aqui e traçou essa reta, que eu deixei em azul. Essa é a
representação gráfica do g de x. O f de x, como a gente concluiu que ele é igual ao módulo do g de x, então ele vai ser essa reta rebatida, de modo que toda essa parte onde seus valores são negativos vai passar para cima sendo positivo. Então, aqui, olha, a cada 1/3 que a gente andava para a direita, ela estava descendo 1. Então, aqui, ó, anda 1/3, desce 1 para g de x. Só que agora isso mudou. Então, se ela anda 1/3, em vez dela descer 1, agora ela vai subir 1. Então, ela é exatamente como se tivesse um espelho aqui no meio. Muito bem. No item B, ele fala que para quaisquer valores de x, ele pergunta, né? Para quais valores de x nós temos f de x menos g de x menor ou igual a 28. E pede para justificar. Então, o que ele está pedindo para a gente é que f de x menos o g de x seja menor ou igual a 28. Isso é o que ele deu. Para isso, a gente divide a nossa análise em duas partes. Quando x é menor que 1/3, menor ou igual, ou quando x é maior que 1/3. Por que eu peguei o 1/3? Por causa aqui do gráfico. Porque olha só o que eu imaginei. Como a gente está relacionando f de x menos o g de x, o ponto em que tem mudança de comportamento é quando x é igual a 1/3, tá vendo? Então, sempre que tiver antes do 1/3, que estiver desse lado aqui esquerdo, as duas são coincidentes. Então, uma menos a outra sempre vai dar 0. Que é o que eu escrevi aqui, ó. Para quando x é menor ou igual a 1/3, f de x menos g de x dá 0. Se dá 0, tá obedecendo o que ele quer ser menor ou igual a 28. Então, tá valendo. Então, isso acontece para qualquer valor de x, desde o menos infinito até chegar no mais 1/3. Então, todos os valores menor ou igual a 1/3 satisfazem isso que ele pediu. Enquanto que no outro trecho, que é para quando x é maior do que 1/3, a gente vai ter que f de x menos o g de x. Só que o g de x, ele já é o f de x com sinal trocado, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, mais 3, aqui eu vou estar tendo o menos 3, ou seja, 3 menos 3, ficaria 3 menos 3, que daria 3 mais 3. Então, a gente teria 6. Tá vendo? Porque esse sinal de menos multiplicaria por esse e ficaria positivo. Então, na prática, é como se ficasse o dobro do f de x. Mas, calma lá, aqui eu só dei uma empolgada. Bora fazer as contas juntinhas. A gente sabe que o f de x é o módulo do g de x, né? Menos g de x menor ou igual a 28. Essa é a inequação que ele quer que a gente satisfaça. A gente sabe que nesse intervalo que a gente está trabalhando, que é x maior que 1/3, o g de x está sempre negativo. Então, o módulo de algo que está sempre negativo vai ser menos esse valor. E aqui, menos, de novo, o mesmo valor que é a função, o g de x. Tudo bem? Eu só substituir aqui no lugar do g de x o 1 menos 3x que ele tinha dado. Então, aqui, multiplicando o sinal, vai ficar menos 1 mais 3x. Aqui, novamente, menos 1 mais 3x, menor ou igual a 28. 3x mais 3x deu 6x. Menos 1, menos 2.
somo mais 2 dos dois lados, aí some esse da esquerda e aparece ele aqui na direita. Então, vai ficar aqui 6x é menor ou igual a 30. Divido dos dois lados por mais 6, vai sobrar o x na esquerda, e na direita vai ficar 30 dividido por 6, que vale 5. Então, o x, nesse intervalo que a gente está calculando, que é para valores de x maior que 1/3, sempre que ele for menor ou igual a 5, ele satisfaz a equação que foi dada. Então, para qualquer valor de x que seja maior que 1/3 e menor ou igual a 5, é satisfeito a equação. Só que, no primeiro intervalo, a gente viu que qualquer valor menor que 1/3 também satisfazia menor ou igual. Então, eles se completam. Então, a gente pode simplificar e falar direto que qualquer valor de x que seja menor ou igual a 5 satisfaz a inequação dada. E no item C, ele já muda completamente, e aqui ele já vai pedir para você calcular a área do triângulo ABC. Falar, mas quem que é ABC? A gente está falando, tá com funções, agora ele está falando que tem um triângulo. Então, ele definiu esse triângulo ABC para essas posições de pontos A, B e C. Então, a gente pega aqui, eu copiei esses pontos, que a gente vai ter que pegar esses pontos para colocar no gráfico. Mas quem são esses pontos? Porque ele não deu o valor direto, né? Ele colocou em função de F, de G. Então, vamos descobrir direitinho quem são esses pontos. O ponto A é quando o x é 0. Então, x valendo 0 e o y vai ter que valer f de 0. Se a gente olhar aqui, quando o x é 0, a função está valendo, a f de x está valendo mais 1. Então, o f de 0 é mais 1. Aí a gente vem e faz a mesma coisa para descobrir o ponto B. É 3 em x, e em y, ele está falando que é o g de 3. Então, vamos substituir para descobrir quem é o g de 3, né? Que a gente sabe que o g de x é 1 menos 3x, então vai ficar 1 menos 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 1 menos 9. Então, g de 3 é menos 8. Então, a gente já descobriu a coordenada do ponto B. E agora, a mesma coisa para o ponto C. O ponto C é o f de 3. Mas a gente não sabe que o f, a função f, é o módulo da função g? E a gente acabou de calcular o ponto G3, né? Que vale menos 8. Então, o ponto F3 vai ser o módulo de menos 8, que dá 8. Lembra que o módulo sempre pega só o tamanho absoluto, ele sem o sinal, né? Aí aqui, então, a gente descobriu também direitinho qual a coordenada do ponto C. Agora, é só colocar no gráfico. É legal você ver que o ponto B e C, eles têm o mesmo valor de x, ó. Eles estão alinhados aqui. Só que o B tá lá em menos 8 e o C tá em mais 8. Enquanto que o ponto A tá aqui. X valendo 0 e o y valendo 1. Por que eu chamei a atenção para o fato deles estarem alinhados? Porque ele pede pra gente a área desse triângulo. E a área, a gente pode usar aqui que a ideia, né, de que a área é a base vezes a altura dividido por 2. Só que a gente olhando esse triângulo, fala, nossa, quem que vai ser a base e tal, porque a gente não tem os ângulos, nada. O modo mais fácil de visualizar é como o BC sendo a base, entendeu? Porque se eles estão alinhados aqui, eles estão passando aqui, ó, formando 90 graus. Então, a altura é exatamente essa distância do eixo
até o ponto mais 3, porque o A, ele tá exatamente aqui no eixo. Então, essa é a altura, que chega aqui fazendo 90 graus. E aqui é a base. Então, a base vai ser a distância entre o ponto C e o ponto B. Então, se aqui mede 8 e aqui mede 8, total mede 16. A altura, a distância daqui até aqui, é mais 3. Então, coloquei ali. Tudo isso dividido por 2. 2 cancela com 16, sobrando 8. 3 vezes 8 dá 24. Aqui ele não deu se era em centímetros, metros, nada. Então, a gente considera 24 unidades de área. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e bons estudos!